Olá, boa noite. Aqui é a Luciana Pereira e nós estamos em mais um Acerto Legal, dando prosseguimento à nossa websérie especial de crianças e adolescentes, recebendo aqui no programa com muito orgulho, com muita honra, a doutora Sabrina Campos, que é nossa parceira e está participando assiduamente da nossa websérie especial, e a doutora Cleise Moreira. Agora acertei o seu nome, doutora? Acertou sim. É difícil, né? Mas tudo bem. Então, esse tema é um tema extremamente relevante, né? Tem a ver com a nossa cultura, né? A gente vive num país onde a cultura ao sexo, ao consumo, né? É muito valorizado e aí acaba que, digamos assim, a corda arrebenta para o lado mais fraco, né? E crianças e adolescentes, então, acabam sendo as maiores vítimas da violência sexual. Em geral, né, as estatísticas colocam que as maiores vítimas são meninas, em geral pequenas, né, ainda, mas a gente não pode descartar que meninos também são vítimas de abuso sexual. E a gente tem, as pesquisas apontam que a maioria dos autores de abuso são homens, mas a gente também tem que dizer que também há mulheres que cometem esse tipo de violência com crianças e adolescentes. Como a gente é um país, né, muito machista, é natural que as estatísticas coloquem, né, o homem como principal alvo, né, como principal autor da violência, mas a gente também tem casos de mulheres que cometem também o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, enfim, é um tema muito complexo, atinge a todas as classes sociais, a todos os gêneros, raças e idades, né, principalmente entre 0 e 18 anos. A gente está falando aqui de crianças e adolescentes que, pela lei no Brasil, são pessoas que precisam ainda, né, ter cuidados, tem que ser cuidados pelos adultos. Então, acho que é por isso que a gente está aqui conversando hoje, né, a relevância desse tema. Então, que a gente possa aí estar conversando um pouco e esclarecendo, informando as pessoas sobre como é que elas conseguem identificar, o que elas fazem para poder prevenir ou interromper, como é que conversa, enfim. Vamos ver como é que a gente pode estar aí batendo essa bola. Boa noite, Nancy. A Nancy já está aqui presente com a gente, então boa noite a todos que estão entrando. Eu caí, mas eu já consegui voltar. Vocês conseguem me escutar direitinho, doutoras? Tá tudo certinho? Sim. Tá. Tá ok, então. Boa noite, José, que também acabou de entrar aqui na nossa live. Bom, antes de falar um pouquinho da doutora Sabrina, eu gostaria de saber com a doutora Cleise sobre o SEDECA, porque as pessoas elas não sabem. A doutora é coordenadora do SEDECA, que é um instituto, um órgão muito importante no que diz respeito às nossas crianças e adolescentes, mas as pessoas não sabem o que é o SEDECA. Então, a doutora poderia falar um pouquinho sobre o que seria o SEDECA e o papel dele para os nossos menores? Sim, com o maior prazer. O SEDECA Rio de Janeiro, Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, é uma organização não governamental, uma associação sem fins lucrativos, né? E, na verdade, a gente tem uma coordenação colegiada, formada por mim, pelo Pedro Pereira e pela Vera Cristina. Eles devem estar entrando aí daqui a pouco para assistir também. E a gente cuida lá de crianças e adolescentes vítimas das situações de maior vulnerabilidade. São crianças que são vítimas ou de violência sexual, ou que se encontram em situação de rua, ou adolescentes que cometem ato infracional, né? E mesmo aquelas crianças e adolescentes que se encontram na iminência de morrer porque são ameaçadas de morte. Então, é uma organização não governamental que a gente tem várias parcerias, com redes, inclusive, nacionais e internacionais. Temos alguns projetos, uma equipe interdisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais, advogados, educador, enfim, administrativo financeiro, e que a gente tem o maior carinho e a maior preocupação de oferecer um trabalho digno, né, de qualidade,
para todas as pessoas que têm algum problema em casa e que têm os seus filhos com seus direitos ameaçados ou violados, né? A gente não pode dar conta de tudo, né? A gente não consegue fazer as coisas sozinhos, então por isso a gente se organiza em rede, a Associação Nacional dos Centros de Defesa, Equipate Brasil, né? A Rede Não Bate Educa, enfim. E assim a gente vai juntos colaborando para cada vez mais diminuir as violências contra crianças e adolescentes. Maravilha, é muito importante mesmo, né, esse tipo de iniciativa. Bom, eu quero dar boa noite também para a Aline Varela, o Will Gomes, o Araújo, o Cláudio Unis, que é o nosso mestre que participou da nossa websérie especial de concursos públicos, Vanessa Valente, a Vera Cristina, a Vera de Souza. É uma alegria muito grande receber vocês aqui no programa, justamente para debatermos esse assunto tão importante para os nossos menores. Quando nós falamos em menores, nós estamos falando na sociedade. Então, é um assunto muito importante para toda a sociedade, não é, doutora Sabrina? Exatamente. É extremamente importante fazer sempre um alerta sobre esse risco, esse grande perigo que acontece ao redor das nossas crianças e dos nossos adolescentes, onde quer que estejam, a maioria das vezes até dentro da própria casa. É importantíssimo que professores, profissionais de saúde, todos aqueles que têm contato com os menores, fiquem atentos, porque qualquer um pode ser um agressor, e a criança mostra os seus sinais. E o crime contra a criança tem que ser sempre muito valorizado. Nós temos sim que valorizar o crime contra o adolescente. São pessoas vulneráveis diante da lei, justamente porque são indefesos dentro do contexto comparativo a um adulto, principalmente pelo seu discernimento, pela sua imaturidade, né? Pela questão mental, psicoemocional. Então, é importantíssimo sempre trazermos à baila esse assunto e darmos todo tipo de informação que seja o máximo necessária para fazer esse alerta a toda a sociedade, né? Os crimes contra as crianças e os adolescentes são de forma muito séria e devem ser levados a sério com a gravidade que eles têm, tanto que tem a sua legislação específica no Estatuto da Criança e do Adolescente, além do Código Penal Brasileiro, que seria a nossa lei geral, existindo ainda assim algumas legislações específicas que atuam em consonância, em conjunto já com o ECA, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em complementação. Então, a gente precisa, sim, levar bastante a sério esse assunto e estar sempre muito focado, né, e concentrado no comportamento dos nossos menores, para que a gente fique atento ao que está acontecendo ao ambiente deles. Então, eu gostaria primeiro de dar boa noite a todos vocês que estão aqui nos assistindo, agradecendo desde já a sua presença aqui no Acerto Legal. Eu quero agradecer essa imensa honra de estar aqui novamente, ainda mais com a doutora Cleise Moreira, que é uma pessoa brilhante na sua atuação e dentro do SEDECA, que é algo de tão importante, né? O SEDECA, ele faz um trabalho realmente extremamente importante dentro da nossa sociedade, e o trabalho da doutora Cleise como psicóloga jurídica, como psicóloga clínica, é uma pessoa que realmente ajuda bastante aos nossos menores e está aqui para esclarecer muitas das dúvidas que com certeza você, pai, mãe, responsável, vai ter a respeito da sua criança, do seu adolescente dentro de casa. Eu quero pedir desde já para que você compartilhe, divulgue ao máximo esse programa, que é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, é um prazer poder trazer mais informações, no caso dentro da minha área, que é a jurídica, esclarecendo ao máximo de conteúdo que for possível a você. Então, compartilhe para quem você achar que for importante esse assunto também. Eu tenho certeza que é importante para todos nós, para toda a coletividade. Ok, a doutora Sabrina Campos, ela é advogada, é árbitra, ela é escritora, inclusive uma escritora premiada, ela já recebeu vários prêmios, inclusive prêmios de qualidade internacional. Já até dividiu alguns palcos comigo em algumas premiações em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. É uma honra muito grande, doutora, saber que a doutora está participando assiduamente, creio que em todos os encontros da nossa websérie especial de crianças e adolescentes. E, além de tudo, é uma defensora nata dos direitos do cidadão, sobretudo
dos direitos dos nossos pequenos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que merecem tanto a nossa atenção e a nossa dedicação. A doutora Gleise Moreira, além de ser coordenadora técnica do SEDECA, ela também é mestre. Ela é mestre em políticas públicas pela UERJ e especialista em psicologia jurídica e clínica. E também é outra defensora nata dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Como eu sempre digo e repito, eu sempre faço escolhas acertadas aqui no Acerto Legal. Não é à toa que o nome do programa é Acerto Legal. Bom, antes de prosseguirmos, eu quero convidar você que está conhecendo hoje o Acerto Legal a curtir o nosso programa, pois, como eu também sempre digo e repito, a sua curtida é um incentivo e nos mostra que estamos no caminho certo. Portanto, curta o nosso programa, curta esta live e, o mais importante, compartilhe esta live. Compartilhe esta live com o maior número possível de pessoas, para que mais e mais pessoas tenham acesso a todo o conteúdo que será disponibilizado com o encontro de hoje. Doutora Gleise, as pesquisas apontam que mais de 70% dos casos de abuso sexual acontecem no próprio lar, dentro de casa. E isso é muito alarmante, porque o perigo reside dentro de casa. Bom, então o que seria a violência sexual, doutora? A doutora, como psicóloga, como mestre, como atuante, como uma pessoa que está à frente do SEDECA, o que seria a violência sexual? Doutora Luciana, doutora Sabrina, antes de eu responder, eu quero aqui marcar que os meus companheiros estão aqui assistindo a live, a Vera, o Pedro, o José Boff, Vanessa, Nancy, né, todos os companheiros do SEDECA, que além de muito competentes e dividindo assim o dia a dia da gente, né, também são companheiros de vida, não só profissionais, né, de uma jornada que a gente escolhe fazer quando a gente trabalha, né, quando a gente escolhe a nossa profissão, enfim, e aí a gente tem amigos tão carinhosos e importantes como eles. Bem, a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela é todo aquele ato que pode ser feito, que não deve ser feito, né, mas que acaba sendo feito por uma pessoa para ter prazer com uma criança e adolescente através do prazer sexual. E é importante marcar que é uma relação desfavorável, né, em que essa pessoa que pretende obter esse prazer com essa criança e esse adolescente, em geral, ela está numa relação de maior poder em referência a essa criança, a vítima, tá? E acaba ferindo o direito sexual à criança e adolescente. Eu quero marcar aqui que a sexualidade é um direito nosso, de qualquer pessoa, inclusive de crianças e adolescentes, e que tem o seu direito a ter a sua sexualidade preservada, né, bem desenvolvida, saudável, conforme a sua idade, desde bebezinho, vai crescendo, adolescente, adulto, tá? Então, essa sexualidade ela não pode ser negada, mas ela precisa ser respeitada, cuidada e preservada conforme cada momento da vida. Se há uma pessoa em que deseja, né, ter uma gratificação sexual com uma criança, um adolescente, isso não é permitido, e isso então caracteriza uma violência sexual. Essa violência sexual ela pode ser um abuso, ou como a gente chama, ou uma exploração sexual. O abuso sexual é toda aquela relação que é mantida entre um adulto e uma criança, em que há um processo de sedução, né? Há uma exacerbação desse carinho sexual, mas em que não está envolvido exatamente uma troca ou um ganho financeiro por parte da criança ou do adulto. A gente fala que tem exploração sexual quando existe essa relação mediada por um ganho financeiro ou por uma vantagem de algum nível, certo? E também essa violência ela pode ser acontecer dentro de casa como fora de casa. Então, quando a gente tem uma violência sexual que ela acontece dentro de casa, a gente chama como abuso sexual, certo? E, em geral, né? Ou intrafamiliar. E se for, então, fora da relação familiar, do ambiente doméstico, então, um abuso sexual extrafamiliar.
Então, assim, é só para a gente ter uma conceituação, uma ideia de que isso não ocorre também só dentro de casa. O fato da gente ter ter a criança em casa, a maioria das crianças em casa, e essa relação ser mantida em casa, então ela ocorre porque estamos num ambiente fechado, num ambiente menos exposto, então ela ocorre com maior frequência, certo? Agora, lembrando que também ocorre na rua, e que a gente até depois a doutora Sabrina talvez possa falar, né, das leis, e que inclusive da questão não sei mais se chama assim, acho que não chama, né, um crime contra a dignidade sexual nos ônibus, na rua, essa parte aí que a doutora Sabrina deve abordar também. Mas, e que pode ter também como objeto a criança ou o adolescente, né? Dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro de um trem, nas ruas, enfim. Mas que sim, a gente tem a maior frequência dentro de casa, por ser um ambiente fechado, não tão exposto, em que tenha a relação familiar, ela se mantém com mais frequência. Certo? Então, a violência ou o abuso sexual, no caso, o abuso ou a exploração sexual, né, são dois subtipos da violência sexual, e ela pode, então, ocorrer, como eu falei, dentro de casa, da família ou fora, mediada ou não por um ganho financeiro, certo? E esqueci qual foi a outra pergunta, acho que você fez duas perguntas numa só. Não, na verdade eu só perguntei o que era violência sexual, mas aproveitando o gancho, o que caracteriza a violência sexual, doutora? O que caracteriza, né? Então, essa relação de poder, né? E aí a gente tem um autor famoso que estudou o abuso sexual, em que ele fala que existem 4 ou 5 fases do abuso em si. Então, ele começa através de uma identificação da vítima, né? Qual é a criança que desperta aquele prazer específico no adulto, e que então ele escolhe, chamada da fase da sedução. Essa fase ela evolui para uma interação sexual, né, em que ele começa a poder manipular e tudo mais. É importante dizer também que o abuso sexual ele não é só aquele em que deixa sinais evidentes, em que a gente conhece, né, de uma forma mais corriqueira como estupro, mas o abuso sexual ele é mais silencioso, ele não necessariamente pode ter penetração, existem várias formas do abuso sexual, desde carícias, manipulação, sexo oral, sim, sexo anal, com penetração ou não. E isso é o que torna mais difícil, né, doutora Sabrina, daqui a pouco a senhora vai falar também sobre isso, a identificação e a confirmação dos casos de abuso sexual, porque a maioria deles não deixa marcas, não deixa evidências concretas, mas sim deixa muitos danos, muitas consequências graves, de ordem emocional, psicológica, social, inclusive, porque vai interferir na forma que essa criança e adolescente vão poder se relacionar depois socialmente, né, com outras crianças e adolescentes e até na vida adulta. Então, se caracteriza basicamente por uma questão de relação de poder e dessas formas de abordagem da criança. Partindo da sedução para uma interação sexual, como eu falei de algumas dessas ordens, né, com ou não, até com ou não contato físico, é importante falar isso, porque, às vezes, antigamente, falava-se de telefonemas obscenos, né, gente que ligava e falava, enfim. Hoje a gente tem a questão da internet, das fotos, em que se expõe o corpo nu de uma criança ou adolescente para obtenção de prazer, em que não pode se esquecer que essa criança ela foi colocada numa cena para produzir aquilo, então ela também foi uma vítima direta, tá? Mas também tem questão de você despertar a criança ou adolescente para a sexualidade no momento que ela não está preparada, com conversas, com histórias, com uma estimulação mais do ponto de vista verbal. Então a gente chamaria isso um abuso sexual um abuso sexual verbal, né, sem contato. Então, é importante dizer que também pode ser com contato ou sem contato. Da interação sexual com crianças muito pequenas, como a criança está acostumada a reproduzir tudo que ela vive, né, e que ela ouve,
É natural que essa criança numa creche, ou agora, né, a gente no isolamento social com uma outra pessoa da família, ela comece a apresentar um comportamento mais erotizado, um comportamento mais sexual, para além, né, com conhecimento sexual além da idade dela. E então é quando a gente chama que essa criança começa a expressar esse abuso sexual sem saber que aquilo era um abuso, porque ela está entendendo que é uma forma de se relacionar natural, né? Mas não é natural. Mas por que ela entende como natural? Ela entende como natural porque, em geral, a pessoa que faz isso é alguém que ela gosta, ama e confia, que também é de confiança, ou da mãe, ou da avó, ou até mesmo do tio, enfim, alguém que é muito próximo a ela. Então, ela vai reproduzir, ela vai fazer isso. Quando ela começa a reproduzir essa cena, né, que ela também é vítima, acaba que pode haver o que o Tillman Furniss chama de uma revelação acidental. Essa revelação acidental é aquela revelação que ela faz através de uma brincadeira e que as pessoas então começam a perceber que tem alguma coisa de errado. E então vão, né, investigar, assim, vão começar a perguntar a ela, fazer perguntas, o que é isso, como é que você soube disso e tudo. E então ela começa a perceber que tem alguma coisa de errado. Em geral, o autor da violência sexual também fica sabendo, de alguma forma, indiretamente as pessoas começam aquele burburinho, né, de o que é que está acontecendo com aquela criança e tal. E então ele entra para a fase da ameaça, né, em dizer que, olha, isso aqui é uma brincadeira especial nossa, você não deve contar, é um segredo nosso, importante, e é importante que ninguém saiba. E caso você venha contar, eu vou fazer alguma coisa de muito ruim com você ou com quem você ama, né? E aí, então, a criança percebe que tem alguma coisa de muito errado, mas ela já não consegue mais romper com essa relação, porque ela tá e se desvirtuar disso, ela não consegue sair disso, doutora. Não consegue, não e consegue. Aí começa, não, é muito difícil, ela pode conseguir, existem crianças que conseguem. Ainda mais se nós nos atentarmos para o fato de que muitas pessoas exercem poder e domínio sobre aquela criança, muitas vezes é o próprio pai, muitas vezes é um tio, é uma pessoa de confiança daquela criança. Isso, exatamente. E também pela amorosidade, né? Que eu quero. A criança, ela se sente especial, ela se sente preferida e ela está envolvida, ela não quer perder o carinho daquela pessoa. É verdade. Afinal, né, o que a base das nossas relações é a aceitação, né? É você ser querido e ser amado por quem você ama também. Então, o medo da perda, né, impede que ela saia, que ela consiga romper isso sozinha. Perfeito, doutora, perfeito. Agora eu tenho uma pergunta para a doutora Sabrina Campos. Hoje nós conversamos por algumas horas sobre esse assunto, porque, como conversávamos mais cedo, é um assunto que merece toda a nossa atenção. E nós, eu, a doutora Sabrina, a doutora Cleise, nós temos um carinho muito grande com os nossos menores e uma preocupação excessiva, porque eles são o nosso futuro. Então, nós temos que cuidar deles e nós temos que dar a máxima atenção e, o mais importante, ficarmos sempre atentos para ver se houve uma mudança de comportamento, como que o menor repentinamente passou a reagir de determinada maneira. Então, a gente tem que ter muita atenção. Por isso que é tão importante nós fazermos periodicamente esse tipo de encontro para que seja o despertar dos pais. Doutora Sabrina, como a doutora Cleise vai abordar daqui a pouquinho, o menor que sofre o abuso sexual, ele adquire traumas, né? A maioria adquire traumas psicológicos que, se não forem tratados, vão repercutir na fase adulta, daquelas formas como nós conversamos mais cedo. Então, muitas vezes, o menor passa a ter envolvimento com drogas. Sim, ele cresce com determinado tipo de comportamento, prezando sempre pelo isolamento. O menor, ele fica isolado e, enfim, né, várias são as consequências para o menor que sofre o abuso sexual. Como a doutora ponderou mais cedo, muitas vezes o agressor, o infrator, ele destrói literalmente a vida do menor. Ele destrói a vida do menor. E o que acontece com o infrator? Ou o que pode acontecer com o infrator de acordo com a nossa legislação? Quais são as consequências para o infrator?
Bom, eu gostaria de deixar claro que tanto pelo nosso Código Penal brasileiro, quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, os crimes que envolvem teor e contexto sexual, que são vitimizados os menores, eles são todos passíveis de prisão. Tá? Eu não vou fazer aqui uma distinção entre reclusão, detenção, porque eu não vou falar para especialistas, eu quero que você leigo, você pai, mãe responsável, avô, avó, tio, professor, você médico, você, quem quer que seja, em qualquer profissão, entenda muito bem isso. Em relação a crimes sexuais, crimes de teor e conteúdo sexual, contexto sexual, todos relacionados, tanto no Código Penal brasileiro quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, é prisão. É prisão. Independente do tempo de prisão, o estupro, por exemplo, é visto como um crime hediondo, e o estupro de vulnerável ainda tem acréscimos de pena. Todos os crimes que são relativos a sexual, a questão sexual, a teor Perdão, sexual, doutora. Doutora, é que a doutora Cleise, ela tinha desativado o áudio sem querer. Aí eu até escrevi uma mensagem aqui, ela viu, mas já está ativado novamente. Pode prosseguir, doutora. Todos os crimes relacionados dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem contexto sexual, que são tidos como crimes sexuais, também tem agravamento de pena quando é relacionado a agressores que façam parte da família, guardião legal, responsável da criança e do adolescente. Isso tudo faz com que exista um aumento de pena, assim como dentro do Código Penal, todo crime que é cometido contra menores, existe um aumento de pena. O estupro, eu estava falando, é um crime hediondo, o que significa que dentro de uma progressão de regime é tido de forma diferente aos outros crimes, independente, né, de você ser primário, de ser a primeira vez do cometimento desse crime. Então, a progressão de regime ela é mais larga, significa que o tempo de prisão ele é maior, para que você possa ter aí uma progressão de regime, né, para que você possa cumprir menos tempo, independente do seu comportamento, dentro das penas restritivas de liberdade. Então, os crimes são, sim, de prisão. Existe essa seriedade dentro do que a gente trata, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto no Código Penal. E, como eu falei, não só agora no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas existe, inclusive, outros, como projetos de lei que estão aí em tramitação, que também fazem uma reforma, né, trazem por novidade uma reforma no Código Penal, para que todo aquele que tenha a confiança, né, da sua vítima, a credibilidade, seja um sacerdote religioso, seja um professor, seja um médico, seja principalmente aqueles que têm a guarda legal do menor, portanto, tenham ainda um agravamento da pena, para que essa pena dentro do Código Penal seja ainda maior para crimes sexuais nesse sentido, e também visa uma maior prescrição, para que esses agressores não passem impunes. É importante falar aqui também que antes, até um certo tempo, a ação penal em relação a crimes sexuais como estupro dependiam da vontade da vítima, e hoje não mais. Hoje, independente da vontade da vítima, o Ministério Público e as autoridades competentes, né, da autoridade policial que faz a investigação, que cria um inquérito policial, havendo indício, havendo materialidade, ou seja, prova daquele fato de que aquele crime existiu, havendo ali a suspeita de um agressor, aquela ação penal, ela é movida pelo Ministério Público em representação do Estado, independente da vontade da vítima. Muitas vezes as vítimas elas ficam com muita vergonha, principalmente quando é um menor, né? A criança, principalmente, às vezes leva anos para verbalizar ou para trazer à tona aquela sequência de abusos sofridos, né? Um adolescente, principalmente, e mesmo adultos têm tanta dificuldade em relatar um abuso sofrido ou um estupro. Então, havendo
indícios e materialidade do fato, isso é feito independente da vontade da vítima, porque as vítimas muitas vezes levavam muito tempo para relatar o ocorrido. E aí dificultava bastante, principalmente, que o agressor fosse punido e fosse preso. Hoje a gente está falando também da portaria nova que existe em relação à saúde, né? Existe uma nova portaria, que é a 2.282 de 2020, agora publicada dia 28 de agosto, onde os médicos, os profissionais de saúde, havendo indícios ou até relatos, né, de crimes sexuais havidos, eles, no atendimento à vítima, têm agora o dever e obrigação de contatar a autoridade competente, a autoridade policial, para que todo o material colhido necessário a uma investigação seja trazido à autoridade competente, justamente para priorizar, né, a prisão desse agressor, a identificação desse agressor. É claro que é horrível para uma vítima, e essa portaria tem sido bastante criticada exatamente por isso, é horrível para uma vítima ser cutucada, ser vasculhada logo após sofrer uma agressão sexual. Mas principalmente o menor, doutora, principalmente o menor. Há indícios de que após o ato, após a violência, ele quer se livrar daquilo, ele quer esquecer aquilo, porque realmente a vítima quer logo tomar um banho, quer arrancar sua própria pele, quer esquecer aquilo. Exato, é reviver e reviver um pesadelo constante. Fazer esse tipo de investigação exige reviver aquele momento tão doloroso para o menor. Doutora, exato. Agora eu queria só pegar o gancho no que a doutora mencionou, que muitas vezes o menor, ele não expressa o que aconteceu. Ele sente a dor, mas ele não fala para os pais o que aconteceu. Ele não fala, ele não consegue falar. Muitas vezes ele não tem nem a ideia de que ele foi vítima de um crime. Ele não tem nem ideia disso, gente. Não tem ideia. Então, doutora Cleise. Vamos lá, então. Como que o pai, como que a mãe consegue identificar que o seu filho está sofrendo abuso sexual? Quais são as principais características que levam os pais a entender que o seu filho está sendo vítima desse tipo de crime tão bárbaro, tão desumano? Então, em geral, começam a haver algumas mudanças repentinas de comportamento, né? Alguns problemas relacionados à alimentação, que a criança que comia bem para de comer, se não comia, passa a comer demais. O sono, né, começa a ficar com um estado de vigília, porque precisa estar sempre alerta para saber se o autor do abuso vai chegar a qualquer momento, vai entrar no quarto, enfim, começa a ter problemas com sono. Geralmente, aquela pessoa que ela gostava muito, né, e que era que é o autor do abuso, começa a apresentar repulsa, aversão, não quer mais ficar junto, não quer ficar perto, principalmente se for uma criança pequena. Ela vai querer se afastar dessa pessoa, e aí ninguém vai entender, né? Porque vai falar assim, olha, mas gosta tanto, por que agora é assim e tudo mais. As crianças maiores começam a disfarçar um pouco mais, porque sabem que não pode falar daquilo. Ela já foi ameaçada, já foi dito que ia fazer alguma coisa com ela, então ela começa a sofrer calada. E essas leis hoje, né, que estão em vigor, elas são muito importantes porque, primeiro, para evitar a revitimização dessa criança. É muito comum que, para tentar provar, ela acaba tendo que ser ouvida por profissionais diferentes, por instituições diferentes, e tendo que repetir essa situação. Então, a gente chama atenção aqui que cada vez que essa criança tenha que contar de novo a situação que ela sofreu, fazer ela reviver tudo que aconteceu com ela, né? E reviver de uma forma não tão bem cuidada como deveria, se fosse, por exemplo, por um psicólogo, né? Ou num lugar bem cuidado, em que ela pode falar isso de uma forma em que ela se sinta segura e não se sinta exposta. Então, eu chamo atenção aqui para os casos em que a criança apresenta uma mudança repentina de comportamento, né? Em que possa até haver fugas de casa, não quer mais ficar em casa, então foge de casa, a questão da alimentação, do sono, da agressividade,
uma criança que era muito dócil, carinhosa, ela passa a ficar muito agressiva e rebelde, passa a não conseguir entender mais as regras e não querer mais seguir as regras que até então eram colocadas, uma queda no rendimento escolar. É lógico que esses sintomas, né, como a gente chama, eles não podem ser vistos nem isoladamente e nem podem, logo no primeiro momento, falar, a criança está sendo vitimizada sexualmente. Tem sempre que se fazer uma análise, um estudo, recorrer a uma instituição específica, um profissional especializado, porque alguns desses sintomas eles podem aparecer também em momentos de crise familiar ou de perdas. Mas é importante a análise, né, aprofunda, uma escuta qualificada, acreditar na criança, o que faz a diferença, como vocês falaram, assim, por que uma criança conta e vai adiante com a denúncia e outras não? Isso é muito importante a gente falar. Vai depender qual é a melhor estratégia de prevenir uma situação de violência sexual. É manter com a criança uma relação de confiança, em que ela saiba que, de fato, ela pode contar se ela se sentir ameaçada ou em risco por qualquer motivo. Ela sabe que aquela pessoa, ela pode falar, né? Vai confiar, e que ela pode chegar e tirar qualquer dúvida, falar o que ela quiser. Então, estabelecer com a criança uma relação de confiança é fundamental. A outra coisa também é orientá-la sobre o seu direito sexual, sobre o seu direito ao seu corpo. O que é isso? É saber o que é toque bom, o que é toque mal, é saber que partes do corpo podem ser tocadas e que partes não devem ser tocadas, por que determinada pessoa pode tocar ela em determinado lugar e por que não, o que é um toque de limpeza e higiene, o que é um toque de invasão do corpo, né, com abuso sexual. E tem várias formas de você cuidar, né, isso conforme a idade da criança. Então, quando ela é muito pequena, a gente vai falar do corpo, das partes do corpo, do toque, do carinho. Quando ela vai crescendo, a gente entra um pouco mais naquela linguagem do desenvolvimento, né? Como é que nascem os bebês, como é que é a reprodução e tudo mais, até a adolescência, e aí até uma fase mais de desenvolvimento, a gente pode orientar com os contatos, com quem vai se encontrar, os cuidados mínimos que se deve ter em relação a isso. Maravilha, doutora. O Pedro Pereira está mencionando aqui que, ao invés de menor, poderiam referir como criança ou adolescente. Sim. Sim, sem problemas. Na nossa área, a gente, na infância, né, quando o direito da criança e adolescente, a gente cuida muito desse termo, porque a gente sai daquela ideia da situação, né, da doutrina da situação irregular e vem, né, inaugura-se a questão do sujeito de direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente cuida bastante para sempre se referir à criança e adolescente, ainda que a gente saiba que no direito, né, quando se fazem as peças, os autos, sempre tem essa forma de se relacionar, né, de se referir à criança como um menor. Mas é importante a gente estar sempre trazendo ao centro que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, né, e a Convenção Internacional traz essa lógica para a gente do direito à opinião, à livre expressão. Então, obrigada, Pedro, né, para a gente poder falar, mas acho que no senso comum, acho que é importante, sim, a gente fazer essa diferenciação, né? Sim, doutora. Mais da situação irregular. Maravilha. Doutora Sabrina Campos, existe estupro virtual? Pois é, agora nós estamos sim vendo a figura do estupro virtual, já existe bastante gente do Ministério Público encarando como estupro virtual essa segunda parte, né, da qualificação do estupro no Código Penal, quando a gente entende como qualquer outro ato libidinoso, qualquer outro ato libidinoso, né? Dentro da qualificação do estupro, nós temos ali não só aquilo que se diz respeito à obrigação, à violência, à grave ameaça de alguém, né, obrigar alguém a manter o que chamamos ali no Código como conjunção carnal, que seria, de fato, o ato sexual
sexual com penetração, mas qualquer outro ato libidinoso que a pessoa também seja obrigada ou deva permitir, ou seja, feito em relação a essa pessoa, e aí, nesse caso, entende-se como qualquer outro ato libidinoso, também o estupro virtual, e no Estatuto da Criança e do Adolescente a gente já vê crimes sexuais nesse contexto. Seria justamente quando um predador, o agressor, né, ele se utiliza de um acesso, por exemplo, pela internet. Vou dar aqui um exemplo para as pessoas poderem enxergar melhor. Se utiliza do acesso à internet, de redes sociais, né, para ter acesso àquela criança e adolescente, obrigando aquela criança ou adolescente a praticar atos, né, mediante essa ameaça, mediante o constrangimento, né? Enfim, por exemplo, crianças às vezes são contatadas por redes sociais, né, por predadores, por agressores, e começam a manter contato como se eles fossem amigos. Dali existem casos, né, esses predadores enviam fotos, começam a tentar atrair essas crianças e adolescentes com fotos, começam a pedir fotos dessas crianças e adolescentes nuas de partes do seu corpo, e daqui a pouco estão lhe obrigando, até mediante ameaça de expor a vexame, de divulgar fotos e vídeos daquela criança ou adolescente, obrigá-las a praticar, por exemplo, masturbação, pedir que elas introduzam coisas em si, para poder simular ato sexual ou qualquer coisa do tipo, dentro daquela conversa dentro da internet. E às vezes não é só nas redes sociais que a gente tem aí em aplicativos como o Facebook, o Instagram, mas até mesmo através de jogos, dos videogames, quando você está jogando com uma outra pessoa, começa aquele relacionamento de você fazer um chat, né, com outra pessoa. Então o agressor, ele geralmente se aproxima sempre como uma outra criança, como um outro adolescente, como alguém da própria idade daquele que é o alvo, que é a sua vítima, e vai, às vezes, até simulando, né, enganando aquela criança adolescente como se fosse, por exemplo, uma menina, né, da mesma idade que aquele garoto, ou um menino da mesma idade que aquela garota, e aí vão trocando fotos, que no caso do agressor é falso, né? E depois, num certo limite, começa a obrigá-los a fazer diversos atos libidinosos, com essa ameaça de expor a internet, o que tem trazido aí diversos traumas, inclusive, e vários adolescentes começam a ter problemas comportamentais a ponto até de tirar a própria vida. Isso é muito comum. Isso sai do campo do cyberbullying, como muita gente antes acreditava, mas hoje existe uma grande rede, né, na internet com esse tipo de alvo. Então eu gosto de falar bastante sobre o controle parental como algo essencial, né, que os pais têm sim que ter o controle parental da internet, do celular, porque a internet é uma porta de entrada como a da sua casa, assim como você não convida para sua casa qualquer pessoa, né, e você mantém a segurança da sua casa, é a mesma coisa com a internet. Então o seu filho está ali exposto, a sua filha está exposta a predadores que adoram realmente termo privacidade, né? Quando você não está atento e sempre simulam, enganam, manipulam a criança ou adolescente nesse início, atraindo-a como amizade, né? E acabam por fazer aí diversos tipos de atos que são condenatórios. E eu gostaria de explicar, inclusive, que às vezes as pessoas acreditam que o abuso sexual, o crime sexual, o estupro, eles são sempre mediante o toque, né? E aí, no caso, como a doutora Cleice falou, a gente está lidando, no caso do estupro virtual, com algo que não tem o toque, né? Não existe ali o contato físico, mas existe sim a destruição mental, existe sim a destruição, o dano, o prejuízo gravíssimo a essa criança, esse adolescente, que irá realmente poder, inclusive, causar traumas severos para toda uma vida, que às vezes até na fase adulta, aquela pessoa não conseguirá, mesmo buscando um tratamento
tratamento adequado, nem sempre conseguirá superar. Então, é muito importante, quando a gente fala do controle parental, e aí eu falo também de uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi para trazer a infiltração de agentes policiais nessas redes, buscando esses agressores, simulando, inclusive, né, tanto serem outros predadores, como serem também crianças e adolescentes, para que haja aí uma grande rede de predadores sendo identificada, né, dentro do nosso trabalho, né, da polícia, e isso foi propiciado aí numa alteração ao Estatuto da Criança e do Adolescente para que esse trabalho seja feito cada vez mais meticulosamente, com mais cuidado, com mais cautela, e esses agressores sejam realmente identificados. Uma foto, né, um vídeo pode valer muito na internet de uma criança sofrendo violência. Isso é terrível. Doutora Sabrina, aproveitando que a doutora está mencionando isso, o que a doutora acabou de falar? Que uma pessoa que inicia uma conversa com uma criança e com um adolescente, enviando nudes, vídeos, com esse conteúdo pornográfico, essa pessoa comete o estupro virtual, ok? Mas e aquela pessoa que fica compartilhando vídeos onde menores são violentados, onde menores estão sofrendo o abuso sexual, onde as nossas crianças e adolescentes sofrem esse crime tão grave? Essas pessoas que só ficam compartilhando esse tipo de material pelo WhatsApp, enfim, pelas redes sociais, essas pessoas também cometem algum tipo de infração ou não? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê que qualquer tipo de veiculação, de transmissão, de divulgação, publicação, compartilhamento, qualquer pessoa que adquirir, seja para venda, seja para manter, você manter na sua posse qualquer conteúdo de foto, vídeo, quer que seja, que tenha contexto sexual, onde um menor simula ato sexual, onde um menor, né, uma criança, um adolescente é alvo de um ato sexual, né, onde é praticado com uma criança ou adolescente um ato sexual, um ato libidinoso, qualquer pessoa que tenha na sua posse ou que adquira, seja com teor pecuniário ou não, qualquer pessoa que transmita isso, que venda, que compartilhe, qualquer pessoa que tenha esse material, né, e divulgue, mesmo às vezes com boas intenções, as pessoas às vezes com boas intenções, com boa fé, ela está ali compartilhando, querendo, vamos pegar aquele agressor, vamos expor o agressor, mas dificilmente esse agressor, de fato, é exposto, até pelo cuidado que ele tem, né? Essas redes, né, que divulgam, que fazem uso desse material, eles são muito cautelosos com relação à identificação de quem está praticando esse tipo de ato contra uma criança ou um adolescente. E mesmo quem faz essa publicação, divulgação, que adquire, que mantém, tudo isso, né, seja uma simulação, seja uma criança ou um adolescente simulando um ato sexual, seja uma criança ou um adolescente em ato de fato sexual, libidinoso, pornográfico, qualquer conteúdo pornográfico que envolva criança ou adolescente, você manter na sua posse ou veicular, publicar de alguma forma, isso é crime. Isso é crime de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por melhor que sejam as suas intenções, é crime. Então, não faça isso. Se você receber, né, qualquer foto, vídeo, seja nas suas redes sociais, mesmo que a pessoa queira ajudar, a única ajuda que você pode fazer para aquela criança, para aquele adolescente, é levar esse material para as autoridades competentes. Você pode, sim, entrar em contato com as autoridades competentes, com a polícia, para levar esse material. É muito importante, porque uma foto, um vídeo, por exemplo, hoje a gente, infelizmente, tem por muito comum, um dos tipos de estupro mais comuns no Brasil é o estupro de bebês. Uma foto, um vídeo desse tipo de violação sexual é realmente valiosa,
né, para esses predadores. Existem redes, de fato, que fazem esse tipo de veiculação desse material. Então, é seríssimo, é gravíssimo, e as autoridades estão desempenhando aí um grande papel quando buscam esse agressor. Então, você pode desempenhar um papel de entrar em contato com as autoridades para fazer a sua denúncia, para contribuir para que esse agressor seja identificado por quem tem condições de realmente identificá-lo, né? Que são os policiais que trabalham, de fato, dentro desse mundo digital, e que vão ter elementos e condições para identificar os caminhos, né, como a gente chama os IPs, os caminhos de dados, né, para poder realmente buscar e encontrar esse agressor. Então, é muita inocência também, ingenuidade, acreditar que se você compartilhar com todo mundo da sua rede, essa pessoa vai ser identificada. Na verdade, não. Né, o que as pessoas estão fazendo não só é crime, né, é bem importante deixar isso claro, que é crime, como também estão se colocando no meio daquela linha reta que seria entre o agressor e a autoridade competente que está tentando identificá-lo. E aí é como se você ficasse um escudo, né? Desculpe interrompê-la, mas a doutora Ana Cláudia e o Pedro Pereira estão relatando que o microfone está com o som está com algum ruído. Eu não sei se é o meu, não sei se é o meu microfone, eu não sei se é o da doutora Cleise, se é o da Sabrina Campos, eu não sei. Agora já... Vocês podem identificar se é o meu, se é o... Eu acho que é o da Sabrina. Eu estou achando que é. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, porque o Pedro Pereira ele fez uma indagação muito relevante que eu vou direcionar à doutora Cleise, pelo fato de a doutora estar à frente do SEDECA. Então, a indagação do Pedro foi a seguinte: o que pode ser feito para prevenir a violência sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes? Então, como eu falei, assim, será que sou eu agora, gente? Não. A principal forma de prevenção, né, é a gente estabelecer, primeiro, fazer muita divulgação dos canais de denúncia, né? O Disque 100, no caso dos crimes sexuais na internet contra crianças e adolescentes, a gente tem a SaferNet, tem a própria Polícia Federal, o Ministério Público, que também fazem essas apurações de crimes sexuais na internet. E a divulgação desses canais. A outra coisa, deixa eu trocar o meu fone aqui para ver se sou eu, peraí. Passou? O ruído não? Por favor, comentem aqui se está ok, se conseguem escutar nitidamente, perfeitamente, melhor dizendo, a doutora Cleise. Acho que continua, mas vamos lá. Não, pode prosseguir. Tá. Até porque então, a pergunta do Pedro é muito relevante. Existe um protocolo a ser seguido, né? O que o pai faz, o que a mãe faz e o que pode ser feito pela sociedade para fins de prevenção. Isso, então tem a questão da comunicação, as autoridades competentes, é uma forma da gente prevenir, né, fazer as campanhas e tudo, estabelecer uma boa relação de confiança com a criança, ensinando ela também sobre o que eu estava falando antes, da questão do corpo e tudo, e comunicar ao Conselho Tutelar, é o órgão mais próximo que a gente tem da população, né, para a gente poder impedir a continuidade dos casos de violência sexual e interromper. É muito importante que os casos sejam interrompidos, por mais que as pessoas tenham medo da criança ter que ficar indo de órgão em órgão, por mais que ache, não pode ser que não aconteça, mas tem que ir porque o sistema de garantia de direitos ele é composto de muitos profissionais, de profissionais na maioria das vezes preparados. O Conselho Tutelar ele está lá, a função dele é essa, né? É atender nos casos de ameaça ou violação de direitos à criança e adolescente. Então, assim,
Para a gente prevenir, a gente precisa falar sobre o tema, a gente precisa ensinar como lidar. É muito importante que, ao saber de um caso, como a doutora Luciana perguntou, né? Se um pai ou uma mãe fica sabendo disso, o que ele faz? A primeira coisa não é fazer um alvoroço e sair contando para todo mundo. Não se faz isso. A gente ouve com o maior cuidado que a gente puder naquele momento, ouve o que a criança tem a dizer, faz perguntas para que ela possa contar e dar detalhes, enfim, mas somente para aquela pessoa que ela confiou, e que sabe que a gente vai poder ajudar. Imediatamente procurar o órgão responsável que realmente vai poder fazer isso. Né? O Conselho Tutelar é a porta de entrada desses casos, né? E que vai, então, reencaminhar o caso para os demais órgãos, ou seja, para a polícia, se for necessário fazer o exame de corpo de delito, seja especializada como o NACA, por exemplo, que faz um atendimento de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e outras violências, ou a própria DECAV, né, que é a Delegacia de Criança e Adolescente Vítima, que tem lá também uma equipe especializada junto com eles, também junto ao Souza Guiar, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente poder acolher, escutar com cuidado, confiar, acreditar na criança para que ela se sinta protegida. Nunca prometer, não prometa, agora vai acabar o abuso. A gente não temos esse controle, né? Então, o que a gente pode prometer é que a gente vai oferecer ajuda, que a gente vai buscar o suporte necessário, que a gente vai acionar os órgãos que vão poder nos ajudar a fazer com que ela seja protegida e interrompa esses casos de abuso sexual. Eu queria falar também um pouquinho do que a doutora Sabrina falou, né, dessa questão da veiculação na mídia, das fotos, né, de sexo com crianças e adolescentes, mas também chamar atenção para a questão dos adolescentes. Adolescente é muito comum ficar trocando fotos na internet, né, dessa questão da experimentação da sexualidade. E aí, o que tem acontecido? Adultos pegam essas fotos, descobrem quem são essas fotos, então começam a chantagear esse adolescente, que é também uma forma, né, de não sei ainda se já é tipificado como crime, né, a chantagem a partir dessas fotos, mas a gente tem um nome, uma conceituação que chama extorsão sexual pela internet ou sextortion, que é fazer essa chantagem usando as fotos de nudes ou de sexo entre adolescentes, impedindo que, e obrigando que então passe a manter sexual com essa pessoa que está chantageando. Então, esse alerta aí para os adolescentes se cuidarem, né, não ficarem trocando fotos, nudes pela internet, porque é muito perigoso e o que pode ser feito com isso, certo? Doutora, existe alguma cartilha, alguma instrução específica que as pessoas conseguem ter acesso através do SEDECA? Olha, assim, lá no nosso site, todo mundo pode visitar www.sedecarj.org.br, pode seguir a gente em todas as redes sociais, tem um site, Facebook, Instagram, em que a gente divulga todas as formas de prevenção das violações e atendimento a crianças e adolescentes, né? Vítimas de qualquer violência. A gente tem... Pode repetir o site, por favor, que eu vou digitar aqui? www.sedecarj.org.br, sedecarj.org.br. sedecarj.org.br. Bom, pessoal, já está aí, tá? Acabei de digitar material lá no site do SEDECA. A gente tem material lá, a gente tem um plano nacional de enfrentamento à violência sexual, é importante falar, o Brasil tem um plano já revisado desde 2015, que congrega os demais, né, os vários órgãos, chama a sociedade para partilhar e interromper os casos de abuso sexual. Então, nós temos um plano, o plano está disponível no nosso site. Chamar que existe
alguns vídeos feitos pela que abuso é esse, que exploração é essa, feitos pelo Canal Futuro em parceria com o Unicef, Childhood, que está disponível gratuitamente. Tem a Rede Maristas, que fala sobre a campanha Defenda-se, que também tem várias cartilhas sobre como conversar sobre esse assunto com crianças e adolescentes, que é Pipo e Fifi, e entre outros, né, que é muito comum, é fácil de achar, tem uma linguagem fácil. Deixa eu ver aqui, tem uns outros, Pipo e Fifi, deixa eu ver aqui as outras cartilhas que a gente tem. O Segredo de Tartanina, né, que está disponível na internet, Não Me Toca Seu Boboca, e a série Que Corpo é Esse, do Canal Futuro, da Childhood, em parceria com o Unicef. Então, assim, a ressaltar novamente a questão da SaferNet, é uma associação que recebe as denúncias de violência sexual na internet, né? E, enfim, esses canais, o melhor caminho é a prevenção sempre, a conversa, o conhecimento, a divulgação e o autocuidado, a orientação, a confiança. O papel da família é extremamente importante, a família, né? O pai, a mãe, ou a mãe, o padrasto, a mãe, enfim, pessoas que a criança possa confiar, mas que, de fato, ela possa contar também, já que o nosso maior desafio, no caso do abuso, é que esse autor da violência, na maioria das vezes, é alguém que está dentro de casa, e que a criança gosta, confia, e também partilha da confiança da mãe, né, daquele parceiro não abusivo. Mas, quando você estabelece uma confiança, uma boa relação sólida, né, desde pequenininho com essa criança, ou no momento sempre que for possível diálogo, isso vai ajudar muito a prevenir os casos de abuso sexual. Tá ok. O Pedro, ele acabou de compartilhar aqui o livro, um dos livros, que é o Plano Nacional. Muito obrigada, Pedro, pela sua colaboração, e eu peço que vocês acessem o site do SEDECA, cujo link já está aqui nos nossos comentários, para que vocês consigam obter maiores informações e compartilhem todos esses materiais disponibilizados pelo SEDECA a toda a sociedade. Nós conversamos tanto, doutora Sabrina, à tarde, mas infelizmente já temos 1 hora de live, não conseguimos debater todos aqueles pontos que nós nos propusemos a trazer aqui para a live, infelizmente. Mas nós teremos um próximo encontro, onde podemos aproveitar esse próximo encontro para discutir um pouquinho do que ficou pendente. Pode ser, doutora? Claro, eu fico à disposição, tanto do Acerto Legal, quanto dos seus telespectadores e espectadores aqui da internet, né, porque eu sei que muita gente assiste pela TV, pela sua Smart TV também. Eu fico à disposição de vocês, né, aqui quem quiser enviar perguntas, dúvidas. Eu tentei trocar meu microfone também, não sei se sou eu que estou com essa interferência, mas já troquei. Fico completa aí, à inteira disposição de todos vocês. Podem enviar pelo Messenger, aproveitem para enviar dúvidas, perguntas, o que quiserem, já que a gente vai ter um próximo encontro, então talvez a gente até possa responder a muitas das questões que ficarem pendentes, né, neste próximo encontro, que será dia 15 de setembro. Eu, com muito prazer, retornarei a esse programa, e sim, iremos continuar a falar, dessa vez falaremos sobre pedofilia, também de importantíssimo tema, né, e com relação ao combate sempre a essa violência, aos crimes sexuais, né, e a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, muitíssimo obrigada, de qualquer forma, a todo mundo que ficou até agora aqui nos assistindo, compartilhando. Eu peço que, já que vai ficar gravado, que vocês continuem compartilhando para quem tiver interesse. Acredito que toda a sociedade tenha, né, interesse nessas informações que foram importantíssimas, um conteúdo muito bacana passado aqui, e aguardo vocês, então, na nossa próxima vez. Ok, doutora Sabrina, é sempre um prazer enorme recebê-la aqui no programa. A senhora sempre com uma inteligência tão aflorada e trazendo assuntos tão pertinentes e tão importantes para toda a sociedade. Doutora Gleise, muito obrigada pela sua participação. Por favor, palavras finais, doutora. A gente que agradece, né? Eu agradeço em nome do SEDECA Rio de Janeiro a oportunidade, a parceria por divulgar o nosso trabalho, né? Autorizar aí a divulgação do nosso site, nas nossas redes sociais.
É uma excelente oportunidade para a gente, para poder falar também para o público em geral. Agradecer enormemente essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder partilhar um pouquinho, né, do nosso trabalho, do nosso saber com todo mundo que pôde nos assistir e que vai depois ter acesso a esse material e, enfim, poder saber quais são os canais, né, quais são os caminhos que se percorrem nesses casos de abuso e o que fazer. Então, dizer que a gente está à disposição de vocês e do público em geral. Lá tem os nossos contatos. Eu não vou saber dizer aqui de qual agora o celular. Deixa eu ver se eu acho aqui o celular do plantão. Acho que está aqui. Peraí. 2 minutos. Aqui, ó. 21 9649 98319 e 9717 98159. São os 2 celulares de plantão. Mas está lá no nosso site. Tá no site, né? Senão tá no site, tá. A gente acabou até botando uma chamadinha hoje, então tá lá no site quem quiser acessar, tá bom? E a gente está, apesar da pandemia, do isolamento social, a gente está atendendo, a gente está fazendo todo o esforço virtualmente, a gente continua fazendo os atendimentos por meio de plataformas, então o trabalho está acontecendo com todos os cuidados necessários, tanto para quem a gente atende, quanto para os nossos colaboradores que continuam firme e forte. Mais uma vez, obrigada, doutora Luciana, doutora Sabrina, foi uma excelente oportunidade, um prazer imenso estar com vocês hoje. Muito obrigada, doutoras. Eu repito que foi um prazer enorme recebê-las aqui no programa. Doutora Cleise, por favor, retorne a casa. Muito obrigada, vai ser sempre um prazer. Pode contar comigo. A gente pode falar de vários outros temas. Ok. Doutora Sabrina, mais uma vez também obrigada. E nós temos um encontro marcado, doutora. Com um deputado, né? Daqui a 15 dias estaremos aqui novamente conversando sobre esse assunto que também é super importante para as nossas crianças e adolescentes, dando prosseguimento à nossa websérie. Então, meus amigos, muito obrigada pela participação de vocês. Por favor, compartilhem esta live, curtam o nosso programa. E curtam também as páginas das nossas queridas convidadas, as redes sociais das nossas convidadas também, ok? E temos um encontro marcado na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui na página do Acerto Legal. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau.